Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10.6. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A conduta cristã. Ibrahim ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as, infinitamente. E se me cercarem todos os dias? Continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim, admirado, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem? Se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas? Se meu sangue correr, em louvor da perversidade? Perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir, invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar, não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar, incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou, de novo. Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro, intrigado, e se me prostrarem no leito? Se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se, por fim, me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes. Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar, com serenidade, os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes? Que lugar destacado me caberá, diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou. Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores, à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. Irmão X. Humberto de Campos. Primeira comunicação. Simeão, Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoareis não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essas são algumas das palavras de Jesus que mais devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração.
comparai essas palavras misericordiosas com a prece tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, e que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites te perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita, e ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmos, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude, e farás, enfim, para os outros, o que desejares que o Pai Celestial faça por ti. Ele não te perdoou tantas vezes? Contastes o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas? Escutai, então, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos no vosso amor. Dai, pois, e o Senhor vos recompensará. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Curvai-vos, e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestiais vos vê sempre, e continua com amor o trabalho ingrato que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de perdão. Se os atos deles vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria por que não esquecer os erros de vossos irmãos se eles vos incomodassem apenas levemente. Espíritas, não esqueçais jamais que, tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o, de fato. Esqueçais o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que puderdes fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve dele se afastar, mesmo que em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Comentários. A doutrina ensinada e exemplificada pelo Cristo, a doutrina espírita enfim, que é sua continuação, proclamam a vida futura. Jesus reservou as bênçãos dos céus para os bem-aventurados do Espírito, aos que perdoam, aos que transformam a dor em bênção, se doando pelo próximo, sempre. Kardec, através das mensagens dos espíritos elevados, do uso do bom senso, da lógica e da razão, organizou uma doutrina inteira, baseada na reencarnação, na vida futura. Pois se Deus é todo amor, todo misericórdia, todo bondade, como poderia dar uma chance somente aos seus filhos de subir até o infinito? Sabendo nosso Pai que precisamos de muitas vidas para a iluminação da consciência. Portanto, a crença na vida futura é a base de qualquer crença em um Deus de amor. Tendo este ponto de vista já estudado e comprovado por Kardec em toda a codificação básica, o que são as intrigas do cotidiano? Se comparado com a infinidade da existência do espírito. As dificuldades consistem apenas em exercícios para nossa evolução. Não temos inimigos, mas sim companheiros de jornada que nos auxiliam em nosso processo de burilamento. Às vezes, não conseguimos perdoar uma simples ofensa no trânsito, no mercado, no trabalho ou no lar. Mas nos esquecemos que nossos mentores espirituais nos perdoam a todo instante, e basta uma oração cheia de vontade no bem, cheia de vontade no arrependimento do erro, e esses nobres irmãos estarão ao nosso lado, amparando o nosso coração aflito. Sugerindo uma mudança de atitudes, apagando as chamas do orgulho e da vaidade, saindo da obscuridade para irmos em busca de redenção, desfazendo o mal que tenhamos cometido. Quantos anos mais, quantas vidas mais, precisamos sofrer para aprender? O perdão é o caminho traçado por Jesus Cristo, que perdoou a todos que o sentenciaram e crucificaram. Aceitou a cruz, exemplificando o perdão no seu mais elevado grau. O perdão eleva, a vingança prende. Ser espírita é perdoar constantemente, é auxiliar o próximo através da caridade. Infelizmente, ainda não praticamos a doutrina em toda sua pureza, mas temos a oportunidade de aprender com os sábios do passado e com os nobres espíritos do presente. O caminho da felicidade é um só: perdoar as ofensas.
E para isso, se faz necessário a conquista de si, dominar os sentimentos baixos, a raiva, a inveja, o ciúme, doenças da alma filhas do orgulho e da vaidade. Vencer esses sentimentos é o caminho que Jesus mostrou com sua indulgência aos homens e mulheres cheios de infelicidades nos corações, que se transformaram em discípulos fiéis de seu evangelho, seguidores, cristãos. E através de inúmeras histórias narradas na Bíblia, por Chico Xavier, por Divaldo Franco, por Raul Teixeira, etc., vemos sempre aquele que perdoa, ser elevado, enquanto aquele que vinga, ser preso mais uma vez, a dor, até que aprenda a bem sofrer. A virtude mais difícil. No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referirá ao perdão em diversas oportunidades, mas, na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Chico Xavier. Segunda comunicação. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade, perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores. Perdoai, então, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos até mesmo com uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz, eu não perdoarei nunca, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa com um simples aborrecimento e termina numa ruptura, não destes o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas esse é ainda um motivo para serdes indulgentes, e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que haveis sido realmente ofendido, numa dada circunstância. Quem diz que não haveis envenenado o caso com represálias e que não haveis feito se transformar em questão mais séria ou que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e nada fizestes, sois realmente culpado. Admitamos, enfim, que não tenhais nenhuma reprovação quanto à vossa conduta. Tereis, então, maior mérito se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem do seu adversário, eu lhe perdoo, enquanto, interiormente, guardam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que foi bem merecido. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto de minha vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que coloca um véu sobre o passado, é o único que terá importância, pois Deus não se contenta com as aparências, ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Comentários. Jesus, através de sua indulgência e seu perdão, foi capaz de transformar Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, em Paulo de Tarso, servidor das vontades divinas, se doando pelo próximo, fazendo sempre a vontade do Cristo, perdoando e amando, o discípulo dos gentios. Jesus, através de sua indulgência e seu perdão, foi capaz de transformar Maria de Magdala, meretriz, vendedora de ilusões, na discípula reformada, que termina sua vida no Vale dos Leprosos, ensinando através do exemplo as virtudes do Senhor. Jesus, através da sua indulgência e seu perdão, foi capaz de transformar Simão Pedro, homem rude e inflexível,
no mais importante discípulo do cristianismo nascente. Jesus, através da sua indulgência e seu perdão, nos convida a todos, através das provas e expiações, a agirmos de forma cristã. O mesmo convite feito a esses nobres espíritos é feito a nós outros, a todos os momentos da vida, mas somos nós quem decidimos aceitar perdoar, aceitar e permitir a luz de Jesus brilhar em nossos sentimentos, atos e pensamentos. A caridade não julga quem merece e recebe-la. Jesus curou pobres e ricos, exemplificando que a caridade e o perdão andam juntos, de mãos dadas com a indulgência. Aritmética de Jesus. Certa feita estavam reunidos Jesus e os companheiros de apostolado num pequeno jardim, quando Simão Pedro, nervoso, se aproximou do divino amigo e perguntou-lhe: Mestre, ando pensativo e desejo indagar-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar uma ofensa ou uma falta qualquer? E acentuou: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não perdoarás uma só vez, mas 70 vezes 7 vezes, e o perdão é tema indispensável em nossos dias. Bittencourt Sampaio. Das instruções de Jesus, todas de beleza infinda, a do perdão sem cessar. Certo, há de ser a mais linda. Cassimiro Cunha. Caridade pura e simples. É constante na lei do bem. Deve entender e servir, sem nada exigir de ninguém. Catulo. Estamos todos reunidos, mantendo princípios sãos, aprendendo de uns para os outros, que todos somos irmãos. Felizes, oramos juntos, num templo de amor e luz. Agradeçamos, contentes, a proteção de Jesus. Cornélio Pires. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6, Allan Kardec. Contos e Apólogos, capítulo 22, Irmão X. O Evangelho de Chico Xavier, capítulo 181, o próprio, encarnado. Abençoando o nosso Brasil, com Jesus e por Jesus, capítulo 4, autores diversos.